No Oriente Médio, Donald Trump declarou o fim das hostilidades contra o Irã e recusou a proposta de paz iraniana no mesmo dia. O Comando Central apresentou ao presidente um plano de golpe final contra o regime iraniano, com a implantação, inclusive, de mísseis hipersônicos, os Dark Eagle, que provavelmente já devam estar a caminho ou já devam estar na região do Oriente Médio, que podem destruir alvos até 3.200 quilômetros em pouquíssimos minutos. Na Europa, Donald Trump anunciou tarifas de 25% sobre os carros e caminhões europeus, quebrando aí um acordo comercial que ele mesmo assinou, e também ele alega que os europeus também não cumpriram a sua parte. A Alemanha, a França, a Itália e também, é claro, a Espanha estão em alerta econômico. Lembrando também que a Espanha não para de chegar imigrantes ilegais. Na Ucrânia, drones ucranianos atacaram 4 aeronaves russas na data de hoje, incluindo aí os poderosos Sukhoi 57, que são os caças de 5ª geração de Vladimir Putin, que são ali literalmente os mais avançados deles. Ou seja, esses alvos foram atingidos a 1.700 quilômetros da fronteira ucraniana. O comandante de drones da Ucrânia, conhecido como Madjar, disse ao mundo que nenhum ponto da Rússia está salvo. E tudo isso que eu falei agora, Medvedev também voltou a falar em caos nuclear. Tudo isso hoje, meus amigos, fica aqui que hoje nós teremos muitos assuntos para serem tratados, muita coisa para ser. Peço like, se inscreva no canal, muitas notícias aqui que vocês ainda certamente não sabem, e vou trazer essas atualizações para todos aqui do canal. Hoje aconteceu, logo cedo em Washington, o Donald Trump não literalmente deixou ali, entre aspas, que as declarações de hostilidades com o regime finalizaram. Literalmente foi uma manobra jurídica constitucional de alta precisão, calculada para livrar Trump de uma crise, vamos dizer assim, política interna, enquanto mantém toda a pressão militar sobre o regime iraniano. Hoje, meus amigos, era ali o fim do prazo da Lei dos Poderes da Guerra de 1973, ou seja, 60 dias desde o início da guerra. Trump tinha 2 opções: ou ele ir ao Congresso pedir autorização formal para continuar a guerra, ou declarar o fim das hostilidades, deixar elas como encerradas, e foi isso que aconteceu. Ou seja, ele escolheu aí essa segunda opção. Trump escreveu ao presidente da Câmara, o Mike Johnson. Ele disse o seguinte: em 7 de abril de 2026, ordenei um cessar-fogo de 2 semanas. O cessar-fogo foi desde então estendido. Não houve troca de tiros entre Estados Unidos e o regime iraniano desde 7 de abril de 2026. As hostilidades, que começaram em 28 de fevereiro, terminaram, declarou Donald Trump. Ou seja, ele disse: está efetivamente encerrado. Então Trump está dizendo com palavras, como muitos ali imaginavam que os Estados Unidos iriam sair do conflito imediatamente. Isso não aconteceu. Trump está efetivamente resetando o relógio constitucional, tornando, meus amigos, potencialmente mais difícil para o Congresso americano desafiar sua autoridade ou restringir as ações futuras através de uma resolução de poderes de guerra. Realmente foi uma manobra de mestre que eles fizeram aí para manter o bloqueio naval, estrangular o regime de Teherã. O paradoxo que define este dia
A guerra terminou legalmente. O bloqueio naval vai continuar e nós acertamos aqui no canal. Isso eu deixo muito claro. Nós acertamos aqui que o bloqueio continuaria, ao contrário de muitos propagandistas, muita gente aí que disse que a guerra iria acabar e que os Estados Unidos iam sair de lá totalmente derrotados e coisa e tal. Isso não aconteceu, meus amigos, isso não aconteceu. A guerra terminou legalmente, mas realmente esse bloqueio naval vai continuar. E os porta-aviões ainda estão no teatro das operações. E Trump rejeitou a proposta, inclusive, de paz que o regime iraniano declarou na data de hoje. Ele não aceitou os termos, ficou totalmente insatisfeito. Ele disse: estou insatisfeito, não estou satisfeito com essa história. Meus amigos, deixe o like, se inscreva aqui no canal. Olha só, enquanto declarava o fim das hostilidades no papel, Trump foi à sua rede social, a Truth Social, e inclusive ele se dirigiu também para o sul da Casa Branca e disse algo completamente diferente para os jornalistas. Esta é a contradição que a gente pode dizer aqui no 1º de maio, que foi muito conturbado no cenário geopolítico. Olha o que o Trump falou: o Irã quer fazer um acordo, mas não estou satisfeito nada com esse acordo. Trump disse aos repórteres: eles estão pedindo coisas com as quais não posso concordar. E ainda o Trump laranjão adicionou: o Irã quer fazer um acordo porque não tem mais capacidade militar para isso. E sem contar, o regime está totalmente desordenado. E ainda vou longe, hein, pessoal, nas coisas que eu separei aqui para vocês. Numa entrevista exclusiva à Axios, Trump declarou o bloqueio naval com uma frase que vai, literalmente, já está circulando aí em muitos perfis nas redes sociais, tem circulado bastante. Ele disse o seguinte: o bloqueio é genial. O bloqueio tem sido 100% infalível. 100% infalível. Eles estão sufocando como um porco empanturrado. E vai piorar para eles a situação, segundo o Donald Trump. E ainda, pessoal, olha o que o general Dan Kane disse a respeito desse bloqueio naval que a Axios acabou de publicar. A Axios publicou há pouquíssimas horas. Ele disse o seguinte: a Axios está falando aqui, ó, o bloqueio dos Estados Unidos custou ao regime iraniano 4,8 bilhões de dólares. É dinheiro pra caramba que os caras perderam, hein, pessoal? Realmente é muita grana. Então, realmente, Donald Trump, Estados Unidos, deram um nó, literalmente. Então, os Estados Unidos querem que o Irã suspenda o enriquecimento de urânio pelo menos uma década e a remoção do seu urânio enriquecido do país. A nova proposta iraniana foca em reabrir o Estreito de Hormuz e encerrar a guerra, com as negociações nucleares adiadas para fazer ali uma fase posterior, né? E aí, pessoal, detalhe dessa história, olha só, hein? O secretário Marco Rubio foi inclusive hoje à Fox News e colocou alguns termos simples nas palavras do secretário Rubio. Ele disse o seguinte: o Marco Rubio está bem antenado, e olha só o que o Rubio falou: a questão nuclear é a razão pela qual estamos nisso em primeiro lugar. Pessoal, sempre deixei muito claro aqui no canal que se não for definido essa questão nuclear, se essa questão nuclear ela não for realmente consolidada, dificilmente os Estados Unidos sairão lá da região, porque o Irã ele não pode ter nenhuma possibilidade de ser um país que tenha a bomba atômica e colocar em risco ali Israel e os países ali do Golfo Pérsico. Então realmente é algo que está totalmente fora de cogitação. Palavras do Marco Rubio. Eles são ótimos negociadores, mas qualquer acordo terá que ser
um que definitivamente os impeça de ocorrer para uma arma nuclear a qualquer ponto, disse hoje o secretário de Estado Marco Rubio. Tá aí as declarações dele, né? Pessoal, deixa o like, se inscreva aqui no canal, tem muita coisa aqui pra gente conversar, tem muita notícia importante e algumas coisas que chegaram agora eu vou estar passando aqui para vocês, né? E aí a respeito também do aumento do preço do petróleo, hoje na casa aí dos seus 112 praticamente, por alguns minutos, né? E também a respeito aí das declarações do almirante Brad Cooper, né, do Comando Central, que foi ao Salão Oval da Casa Branca ontem à noite, e no início da noite, né, ele apresentou a Donald Trump novos planos de ação militar contra o Irã. O briefing durou cerca de 45 minutos. O general Dan Kane, também o comandante do Estado-Maior Conjunto, né, o chefe do Estado-Maior Conjunto, esteve nessa reunião, ou seja, praticamente toda a cúpula dos Estados Unidos. E aí agora, pessoal, saiu aqui a notícia importante, né, que muitas pessoas não sabiam que realmente tinha sido tratado com detalhes esta reunião, e eu vou estar passando aqui para vocês. Peço like, se inscreva no canal. Olha aqui, pessoal, o golpe final é a opção 1. O CENTCOM preparou um plano para uma onda de ataques curta e poderosa contra o Irã, provavelmente incluindo alvos de infraestrutura, com o objetivo de romper o impasse nas negociações. A esperança é que o regime retorne à mesa de negociações, mostrando mais flexibilidade na questão nuclear. Pessoal, sempre enfatizando nesta questão nuclear. Os alvos avaliados incluem, segundo as agências que já estão notificando, os ativos militares remanescentes, liderança e infraestrutura iraniana. Isso aí é o tão falado golpe final que muita gente disse aí ontem, né, e também à noite. Muita gente falou a respeito de como seria essa questão desse golpe final, né? Muita gente falando como que seria isso, né? Então já estou aqui esclarecendo para vocês. A segunda opção: tomada do Estreito de Hormuz, parte do Estreito. Olha só, outro plano foca em tomar o controle de parte do Estreito de Hormuz para reabri-lo ao tráfego comercial. A operação, que pode envolver forças terrestres, mais uma que a gente também acertou aqui, que são aquelas opções que por várias vezes a gente falou aqui no canal que isso pode acontecer face à grande movimentação de tropas, a grande movimentação de aeronaves. Pessoal, para vocês terem uma ideia, olha só a quantidade de aeronaves que foram vistas aí nas últimas 12 horas. Olha só como é que ficou a área entre a Europa e o Oriente Médio. Olha só a quantidade. Isso aqui, pessoal, não é recuo. Isso não é recuo, como muita gente tem dito por aí, que os Estados Unidos está recuando. Não para de chegar ativos, não só lá, como também para o Estado de Israel. Então isso não é recuo, isso é literalmente ali um sufocamento. Os caras estão querendo sufocar o regime, e se os caras não concordarem às exigências que os Estados Unidos estão apresentando, certamente, meus amigos, teremos aí logo ações cinéticas. Isso aí vai ficar muito claro, está muito claro aqui pra gente no canal, que a gente já falou várias vezes aqui.